Bom, enfim, em primeiro lugar, bom dia a todos. É sempre um prazer poder, enfim, falar sobre a economia angolana e é especialmente um prazer quando o faço nas províncias, porque estamos sempre em Luanda e não saímos de Luanda e, portanto, é sempre muito interessante poder perceber, enfim, o pulsar do país fora de Luanda. Helena, nós temos aqui um problema de tentar perceber efetivamente o que é que se passa, porque não sabemos, não é? O que nós vimos foi um comunicado do Governo a dizer que tinha pedido um apoio ao Fundo Monetário Internacional, também um comunicado do Fundo Monetário Internacional a dizer que tinha recebido um apoio do Governo. Esse pedido de apoio é no âmbito de um programa que se chama Extended Fund Facility, e que basicamente é um apoio à balança de pagamentos, mas depois vimos no dia seguinte o Sr. Ministro das Finanças vir dizer que afinal não era apoio financeiro, era assistência técnica. O pouco que eu sei do Fundo Monetário Internacional, isso não existe, não é? Portanto, o que nós estamos em presença de facto é de uma assistência financeira, em que um país com dificuldades na balança de pagamentos pede assistência financeira, e o Fundo Monetário Internacional, em troca, exige um programa de reformas para resolver o problema que levou ao pedido de apoio. O Governo quis fazer ao contrário, não é? Quis dizer que tinha um programa de reformas e que atrás podia haver o financiamento. Isso, de facto, não é uma coisa que não existe. E, portanto, o que nós, do meu ponto de vista, o que nós temos é, de facto, um problema de balança de pagamentos. Aliás, os meus gráficos que preparei para isso, portanto, eu não sei se será este ano, se será no próximo, e tudo depende da evolução do preço do petróleo. Mas, portanto, nós temos um problema de balança de pagamentos, que é um problema que muito estrutural, desculpa. É um problema estrutural, e é justamente essa a diferença que há, por exemplo, entre este programa e o programa anterior. O programa 2008-2009 era um stand-by arrangement, o que quer dizer que era um programa de curto prazo, foi por 27 meses. Nós agora estamos a falar de um programa de 3 anos, que pode ir até 4, e, portanto, visa justamente resolver os problemas estruturais. Mas, portanto, aquilo que nos levou a pedir ajuda, ou que nos leva a pedir ajuda, é um problema de balança de pagamentos. Agora, não sei, nós temos aqui um problema, do meu ponto de vista, que são as eleições, não é? Nós, em 2017, temos eleições. Os programas do Fundo Monetário Internacional normalmente são programas um pouco complicados, do ponto de vista, enfim, eleitoral, não é? Das medidas que são exigidas. E, portanto, eu ainda não percebi se nós vamos querer ter o programa, se não vamos. As negociações, enfim, tanto quanto eu sei, a delegação devia de chegar, o Fundo Monetário Internacional teria chegado, ou terá chegado, no dia, terá chegado na quarta-feira, dia 27, e, portanto, enfim, vamos ver um pouco o que é que se vai passar, mas o que eu prevejo, o que se sabe é que o fundo dizem que o Fundo Monetário Internacional que serão precisas pelo menos duas missões. Essas missões, portanto, a primeira é agora, normalmente essas missões não se realizam-se com um intervalo de 3 meses. O que significa dizer, portanto, nós estamos agora em abril, significa dizer que eventualmente uma próxima missão virá, enfim, talvez eventualmente um bocadinho antes, não é? Julho, qualquer coisa assim do género. E, portanto, vamos tentar perceber, porque se houver acordo, eu acredito que o próximo Orçamento Geral do Estado, de 2007, já terá o dedo do Fundo Monetário Internacional. Mas, enfim, eu acho que as coisas estão muito, por enquanto, acho que ainda estão muito confusas, não é? Eu não tenho a certeza que o Governo saiba exatamente onde é que se está a meter e que dentro do Governo, enfim, enquanto estamos a falar do Governo, estamos fundamentalmente a falar do Presidente da República, não é? Que não sei se as pessoas têm noção de onde nos estamos a meter,
Embora, a título pessoal, eu posso dizer que eu acho que a melhor coisa que nos aconteceu nos últimos anos na economia angolana foi o acordo de 2008-2009, pelas más razões. E eu acho que este acordo pode ser muito importante. Mas se me permites, então, e uma vez que eu já tenho aqui os slides, eu ia começar por... ia até sugerir que tu fosses para ali, que eu faça a apresentação no instante e depois voltamos, está bem? Pode ser? Portanto, este é um gráfico com que eu começo normalmente as minhas apresentações e que tem a evolução da economia angolana desde 1970 até... portanto, e temos previsões até 2021. Portanto, a partir de 2016 são... Isto tem um apontador? Ok. Bom, mas, portanto, o PIB, como sabem, é, enfim, a medida mais sintética de uma economia e nós temos a evolução desde 1970 até agora, temos um período até 2002 em que, enfim, o PIB praticamente está flat, pouco evolui. Depois temos uma evolução extraordinária de 2002, basicamente até 2014, onde se atinge um pico de 127 mil milhões de dólares. Portanto, em 10 anos, o PIB angolano multiplicou-se por 10. E depois temos, as previsões indicam isso, por exemplo, só em 2 anos, entre 2014 e 2016, o PIB perde 46 mil milhões de dólares. Portanto, é uma coisa, enfim, violentíssima, não é? Uma coisa violentíssima. Depois tem aqui, enfim, vale o que vale, mas são elementos, digamos, que nos dizem como é que Angola, em 2011, passou a ser uma economia de 100 mil milhões de dólares. Isto é, o PIB nominal em dólares ultrapassou os 100 mil milhões. E agora, em 2016, com 81 mil milhões de dólares, deixamos de ser uma economia de 100 mil milhões. Enfim, isso vale o que vale, mas é interessante, portanto, ver isso. É uma quebra violentíssima do PIB. Pronto. Portanto, temos aqui dizia eu que não tem correspondência em termos reais. E, portanto, o que é esta evolução do PIB é determinada, pode mudar, se for, fundamentalmente porque eu tenho aqui este gráfico, que é o gráfico anterior em linhas, que tem o preço do petróleo a vermelho e o PIB a preto, a negro. Então, o que é que nós temos? Nós temos que, basicamente, sem estar aqui com grandes reparações nem nada, é que a evolução do PIB angolano replica a evolução do preço do petróleo. Então, basicamente é o que está ali. Em que quando o petróleo desce, quando o petróleo desce, o PIB desce. Quando o petróleo sobe, o PIB sobe. Portanto, há uma relação muito estreita entre o PIB angolano e o preço do petróleo. Há claramente uma réplica. Nós temos ali, portanto, em 2008 e 2009, em que nós temos aqui, foi o primeiro susto, não é? Em que o petróleo desce de 80 e tal para 75 e o PIB, o petróleo desce de 98 para 62 e o PIB cai. O petróleo recupera e o PIB também volta a recuperar. E agora temos aqui esta grande queda com uma pequena, enfim, tinha outro gráfico, mas não o trouxe, com uma pequena grande diferença, é que aqui
a queda do petróleo foi um pouco conjuntural, no sentido de que a economia mundial teve problemas e o petróleo caiu. Quando a economia mundial recuperou, o petróleo imediatamente recuperou. Aqui nós temos um problema que provavelmente a descida do preço do petróleo será mais prolongada do que foi em 2008 e 2009. Portanto, estamos aqui em presença de um problema estrutural, porque a queda do preço do petróleo tem fundamentalmente a ver com questões relacionadas com a oferta, com o aumento da oferta. Podes mudar, se achar. Ok. Bom, eu tenho aqui este gráfico que revela basicamente a mensagem deste gráfico é o seguinte, é que houve um forte crescimento da economia angolana, nomeadamente o PIB, em 10 anos decuplicou, mas temos um problema que foi que a estrutura da economia angolana não se alterou nestes anos. Enfim, há 3 maneiras de medir, enfim, o peso do petróleo na economia angolana. Neste de cima é o petróleo em porcentagem do PIB. E o que nós vemos é que o PIB chegou a representar 50%, o petróleo chegou a representar 50% do PIB. Aqui temos 37%, eventualmente, estes são os últimos dados do INE, eventualmente ainda temos menos, mas essa redução não se deve a uma diversificação da economia, deve-se antes a uma quebra do preço do petróleo. O PIB petrolífero desce e o peso desce porque o petróleo desceu. Depois temos aqui a outra forma é de analisar o peso das exportações de petróleo no PIB. E nós chegou a atingir 97% das exportações eram asseguradas pelo petróleo. E a outra é nas receitas públicas. Portanto, ao longo destes anos, entre 70% e 80% das receitas públicas são asseguradas pelo petróleo. Mais uma vez, aqui temos uma descida. Essa descida seria de saudar se devesse a uma diversificação da receita, mas de facto não é uma diversificação da receita. É o petróleo, o preço do petróleo desce e concomitantemente as receitas petrolíferas também descem. Portanto, temos aqui aquilo que eu chamo a petrodependência da economia angolana. Tivemos um forte crescimento, como vimos nos gráficos anteriores, mas não vemos uma alteração da estrutura da economia angolana, que no essencial permanece a mesma, com a questão da petrodependência. Costumo dizer, esta petrodependência não é a doença. A doença está em questões que eventualmente se discutirão ao longo do dia, que tem a ver com a falta de competitividade da economia angolana. A nossa incapacidade de produzirmos bens e serviços a um preço e com uma qualidade competitivas internacionalmente. Isso deve-se a quê? Ao ambiente de negócios, enfim, a toda uma série de problemas, porque a petrodependência é um sintoma de uma doença mais grave, que é a falta de competitividade da economia angolana. Nós temos... atrás. Certo. Portanto, eu tenho aqui... nós, até agora, a análise era nominal. Portanto, e essa análise, enfim, e era, digamos, em dólares. Este gráfico dá-nos as previsões do Fundo Monetário Internacional, portanto, de facto é aqui o Angola Economic Outlook, dos próximos anos. E o que é que nós temos? Nós temos aqui a economia angolana, que é este gráfico, e o que é que nós vemos? A economia angolana está basicamente sempre a crescer abaixo dos emergentes, abaixo da África subsaariana e até do mundo. Portanto, aqui neste período de 2015 a 2019, Angola cresce sempre abaixo da economia mundial. E, portanto, esta é uma polémica, porque o vice-presidente, quando estava a ler um discurso do Presidente da República no Estado da Nação, dizia: bom, mas a boa notícia é que não temos recessão, no sentido de que havia um crescimento real. Agora, esse crescimento real não tem, neste contexto, não é importante. Eu costumo dizer, é como se nós trabalhássemos o que está a acontecer em Angola, e com esta não recessão, basicamente é o seguinte: Angola está a produzir mais, só que aquilo que nós produzimos vale menos.
É um bocadinho, eu costumo dar o exemplo que é uma pessoa que trabalha mais, ok? Eu trabalho mais horas, mas o meu salário diminuiu. Basicamente é o que está a acontecer. Se isto não é uma recessão, não sei o que é uma recessão. Naturalmente que os economistas têm métricas e uma recessão é 2 trimestres consecutivos de crescimento negativo. Essa é a definição técnica. E portanto, e porquê? Porque nós normalmente fazemos análise em termos, digamos, em termos reais, porque esta degradação de termos de troca não é uma situação normal. E aliás, não é exclusivo de Angola, diga-se. Toda a África subsaariana, o PIB da África subsaariana diminuiu. Por causa daquilo, por causa da redução dos preços das commodities. E portanto, quais são os problemas que tu me perguntavas? Quais são basicamente os problemas que nós temos? É o regresso dos déficits gêmeos, que são os déficits da balança corrente e o déficit orçamental. São estes os dois problemas. O que nos leva ao Fundo Monetário Internacional são os déficits gêmeos. São os déficits, é basicamente o déficit da balança corrente. Vocês estão a ver, nós até o Fundo, isto vale o que vale, não é? São previsões até 2021. Se o petróleo subir, isto muda tudo, não é? Da mesma forma que a descida do petróleo mudou tudo. E, portanto, isto vale o que vale, são previsões até 2021. Mas nós temos déficit da balança corrente até 2021. Isto só pode ser compensado e só é financiável se nós tivermos entradas nomeadamente de investimento direto, estrangeiro, ou empréstimos. É a única forma, ou então as nossas reservas vão-se embora. E o mesmo acontece aqui no déficit orçamental. Portanto, nós estamos com déficit desde 2013, não é? E teremos déficits até 2021, de acordo com as previsões do Fundo Monetário Internacional. Portanto, é preciso financiar esses déficits. Como é que se vai financiar? É que é a grande questão. Porque nós estamos agora com taxas de juros em Kwanza de quase 20%. Estamos, em termos internacionais, as nossas yields dos eurobonds já chegaram a 13%. Com a questão do Fundo Monetário Internacional, aliviar um bocadinho. Mas, portanto, é necessário financiar isto. E a questão do Fundo Monetário Internacional, do meu ponto de vista, a principal nem sequer é o dinheiro nem nada. A principal questão é a credibilidade das políticas económicas que o acordo com o Fundo Monetário Internacional nos dá e que nos permite financiar quer o déficit externo, quer o déficit público. E quais são as consequências? Estas são as consequências do déficit externo. O que é que nós temos aqui? Fala-se muito e enfim, dos sítios, a grande questão que se coloca sempre é a questão das cambiais, não é? Porque a diversificação de divisas, todos nós precisamos. Eu tenho aqui este gráfico que nos dá a venda a compra de dólares pelos bancos comerciais em 2014 e em 2015. 2014 são as barras pretas mais altas, 2015 são as... E vocês estão aqui a ver, é o seguinte, muitas vezes o BNA, quando dá informações, esquece de uma coisa, os bancos podem obter dólares aonde? Comprando ao BNA e comprando aos seus clientes. Com a nova lei cambial, os bancos podiam comprar dólares às petrolíferas. E, portanto, comprando às petrolíferas, o BNA vendia menos dólares. Mas depois de uma certa altura, o BNA proibiu as petrolíferas de venderem dólares aos bancos. E, portanto, as comparações ficam um bocado, enviesadas por causa disso. E, portanto, este gráfico não tem esse efeito, porque contabiliza as compras de dólares pelos bancos comerciais ao BNA e aos clientes, só mais duas. Aqui está, vocês como estão a ver, na evolução há sempre menos. Portanto, as vendas em 2015 são sempre, no total, as contas dão, em 2014, os bancos compraram, tiveram a volta de 34 mil milhões de dólares de divisas. Este ano tiveram menos de 20 mil milhões. Este ano não, o ano passado. E, portanto, não há. Eu costumo dizer que, aparentemente, os governadores do Banco Central saem ou entram e saem por causa das divisas. E eu costumo dizer, nem o Messi,
nem o Ronaldo dos bancos centrais conseguiam resolver um problema que nós temos, que é o problema da divisa. Se nós, o único produto de exportação é o petróleo, se nós não exportamos petróleo, só para terem uma ideia, em 2014 as nossas exportações de petróleo foram à volta de 60 mil milhões de dólares. Em 2015 foi 33 mil milhões de dólares. O que significa dizer que nós não temos dólares. Não é possível ter... E onde é que as coisas se notaram? Foi na taxa de câmbio. Eu tenho aqui a taxa de câmbio do mercado informal e tenho aqui a taxa de câmbio do BNA. E o que é que nós vemos? Um desequilíbrio tremendo no mercado cambial. É o regresso, eu costumo dizer também um bocadinho da brincadeira, um bocadinho o regresso ao passado, em termos da economia centralizada, das lojas do povo, das zambas, em que os preços são muito baixos, não é? Mas tem um problema, não há. Antigamente as pessoas iam às lojas do povo, tinham produtos e os preços eram baixíssimos, mas só que as pessoas queriam comprar e não tinham. É o que acontece com o câmbio do BNA. O BNA vem barato, mas tem um pequeno problema, não há. Ou por outra, só há para alguns, que é outro problema que coloca-se um problema de transparência. Este, Helena, vai ser um dos pontos de discussão com o Fundo Monetário Internacional. Porque uma das coisas que o Fundo Monetário Internacional quer fazer é resolver este desequilíbrio que existe. E este desequilíbrio pode-se resolver como? Descendo a taxa do informal e subindo a taxa oficial. Portanto, o encontro vai-se fazer algures por aqui a meio, não sei se é a meio do caminho, porque é o seguinte, o mercado informal está muito inflacionado do meu ponto de vista. Mas o mercado informal tem um problema que é não temos números, não sabemos, por definição, é mercado informal, não tem informação. E portanto, mas eu não acredito que o mercado informal seja muito, quer dizer, não tenha muita profundidade. E portanto, quando nós temos mercados pequenos, poucos líquidos, qualquer transação faz a taxa de câmbio disparar. Portanto, eu acho que isto está muito inflacionado. Havia estudos do Fundo Monetário Internacional do ano passado, de meados do ano passado, que davam uma taxa de câmbio, enfim, digamos, de equilíbrio, se é que é possível calcular uma taxa de câmbio de equilíbrio, entre 150 e 175. Nós já estamos nesse intervalo. Mas eu acredito que e esse vai ser um dos problemas, no limite, pode não haver acordo por causa disso, que é a questão cambial, porque o BNA agora só está a fazer vendas diretas, praticamente, não está a fazer leilões. Portanto, é exatamente o contrário daquilo que o Fundo Monetário Internacional quer. O Fundo Monetário Internacional quer que haja maior transparência na venda de divisas. E esse é o grande problema que nós temos. Por exemplo, estão aqui banqueiros, saberão melhor do que eu, mas, por exemplo, segundo dizem, atualmente só 3 bancos ou 4 é que compram dólares ou ganhar. E esses bancos nem são sequer os maiores, nem, enfim, não sei. Mas, portanto, este é o problema cambial que nós temos. O Kwanza sobre enorme pressão, e eu não vejo outra alternativa de resolvermos o problema senão desvalorizando mais o Kwanza. Portanto, se me permitem, os senhores empresários têm que estar, empresários e não só, têm que estar preparados para uma maior desvalorização do Kwanza, a menos que o petróleo suba. O outro problema, dívida pública. Portanto, é os tais déficits. O financiamento do déficit corrente e o financiamento. A dívida pública é o seguinte, vocês estão aqui eu por acaso tinha um gráfico que ainda enfim, dava uma evolução vermelha. Vocês estão a ver, o Fundo Monetário Internacional, para já, em 2015, a dívida pública seria 62% do PIB. Isto quer dizer que a dívida pública, em 2015, já esteve acima do limite permitido por lei. Legalmente, a nossa lei impõe uma dívida pública inferior a 60% do PIB. Portanto, eu não sei, por exemplo, isto, como é que se resolve, não é? Agora, do ponto de vista externo, é muito mau, porque se nós temos uma lei que diz que a dívida pública não pode ultrapassar 60% do PIB, e nós já temos, aparentemente, segundo o Fundo Monetário Internacional, uma dívida de 62% do PIB, não é? O governo precisa de explicar isto, quer dizer, como é que é possível? Está supostamente a infringir a lei.
eu repito, isto basicamente são dados do Fundo Monetário Internacional, eventualmente não estão todos fechados, mas nós estamos aqui a ver, e vocês veem que a previsão do Fundo Monetário Internacional é que até 2021 a nossa dívida pública está sempre acima dos 60% do PIB. Portanto, nós temos aqui um problema de financiamento do déficit público também. Quando comentámos, o pedido de ajuda tem fundamentalmente a ver com a balança de pagamentos, porque o Fundo Monetário Internacional só trata de balança de pagamentos. Mas, em rigor, o nosso problema ainda é maior e que tem a ver com isso. Eu acredito que aqui depois vai começar uma discussão a dizer, mas o que é a dívida pública? Será que é só a dívida do governo ou inclui as empresas públicas? Eu receio, sem querer ser alarmista e sem querer comparar, mas nós podemos ter problemas da dívida pública, eu não direi semelhantes, mas parecidos com aqueles de Moçambique, que é o governo também tem muitas garantias prestadas a empresas públicas e privadas. Será que as empresas privadas, as garantias que o Estado prestou às empresas privadas entram aqui ou não entram aqui? E, portanto, tudo isto nós vamos saber se eventualmente o Fundo Monetário Internacional vier para agora. Mas, portanto, é preciso, e eu, em nome da transparência, eu acho que se nós temos um limite de dívida pública, e o Governo não tem problemas na Assembleia, pode alterar a lei. Agora, não podemos fazer é fingir que nada está e não estar a cumprir a lei, sendo que o Estado deve dar o exemplo, sem que se faça nada. Isto, do ponto de vista internacional, é muito mau. Tira credibilidade. Podemos passar para a frente? E pronto, o para a frente era só para agradecer. Eu estou disponível para enviar estes status a quem quiser. Portanto, é uma questão. A organização tem a apresentação, e vocês têm aqui o meu e-mail, é só uma questão de me enviarem um e-mail e eu, na resposta, devolvo, enfim, respondo com a apresentação. Mas, portanto, Helena, essa é que é a grande questão. E o que é que eu acho que o Fundo Monetário Internacional nos pode trazer? Pode-nos trazer credibilidade. Porque eu acho que Angola só pode dar certo. Eu acho que não tem alternativa. Agora, eu não sei se é daqui a 3 meses, se é daqui a 3 anos, se é daqui a 30 anos ou se é daqui a 300 anos. E isso depende das escolhas que nós fizermos agora. Porque eu acho que nós conseguimos financiar quer o déficit externo, quer o déficit público, se nós tivermos políticas económicas credíveis. E nós podemos, neste momento, dizer ao Fundo Monetário Internacional não, afinal, não vamos ser mais transparentes, não vamos fazer uma maior depreciação da nossa moeda, não vamos fazer reformas no sistema fiscal. Nós podemos dar ao luxo de fazer isso? Eu venho dizendo que a única coisa que nós no curto prazo podemos fazer é rezar para que o petróleo suba. É a única coisa, porque o governo não tem instrumentos de política económica para resolver os problemas. Portanto, se o preço do petróleo subir, enfim, nós não temos problemas, podemos até dizer não ao Fundo Monetário Internacional. Agora, se o preço do petróleo, porque vocês sabem, agora o preço, enfim, está tentado a fazer 45, mais ou menos. Esses 45, com 45 dólares o barril, nós temos um déficit da ordem dos 5, 6% do PIB. Aliás, o Fundo Monetário Internacional até dá 7% do PIB. Portanto, isto não é financiável. Isso não é financiável, a não ser obrigando os bancos a financiarem o Estado, como o Estado muitas vezes faz. Basicamente, o governo obriga o BNA a financiar-se, com taxas de 17%. Agora, há aqui um problema que é um problema de natureza política, não é? Nós temos eleições em 2017 e eu acho que isto vai condicionar muito o que se vai passar nos próximos tempos. Mas, independentemente, o meu ponto é o seguinte: independentemente das eleições,
de tudo, aquilo que o Fundo Monetário Internacional eventualmente nos vai obrigar a fazer é aquilo que nós teríamos que fazer em qualquer circunstância. Mais tarde ou mais cedo. Mais tarde ou mais cedo. A política cambial, enfim, eu não sou defensor de uma política, de uma taxa de câmbio totalmente flexível num país como Angola. Não acho que não podemos. Mas temos que ter políticas cambiais ou taxas de câmbio mais realistas, mais de acordo com o mercado. Por exemplo, as finanças públicas equilibradas e transparentes. Portanto, isto também é uma coisa que nós devíamos de fazer em qualquer circunstância, sem precisar que nos viessem pedir. E eu costumo dar um exemplo concreto dos benefícios que o Fundo Monetário Internacional, por exemplo, trouxe em 2008 e 2009. Na primeira avaliação do acordo de stand-by, a emissão do Fundo Monetário Internacional veio cá, estava tudo ok, sem problema absolutamente nenhum, e depois o Fundo disse o seguinte: olha, está tudo bem, não temos problemas nenhum, mas nós só damos uma nova tranche quando os senhores publicarem no site da Sonangol e no site do BNA as contas da Sonangol e do BNA auditadas. Eu, por exemplo, acho que temos que fazer isso relativamente a todas as empresas públicas, nomeadamente à TAG, nomeadamente aos caminhos de ferro. Eu, por exemplo, tenho uma dúvida tremenda, que é os caminhos de ferro, os três, incluindo aqui o de Benguela, custaram entre 3 mil e 4 mil milhões de dólares. Eu, por exemplo, eu não sei onde é que está esse dinheiro, não sei onde é que está esta dívida. Não sei. Eu, enfim, já procurei várias vezes tentar perceber onde é que aquela dívida... Porque os valores que nos dão da dívida chinesa são relativamente baixos. E, portanto, eu não consigo entender esses grandes projetos, onde é que estão o valor da dívida. Mas, repito, eu acho que Angola, se nós tivermos políticas económicas credíveis, nós não temos problemas. Não vamos ter problemas. Agora, por exemplo, eu costumo dar também o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, enfim, não sei se está aqui algum adepto do Trump, mas quer dizer, nós, enfim, as ideias que o Trump tem, embora eles, à medida que ele vai ganhando, enfim, alguma possibilidade de chegar a ser presidente, ele vem moderando as suas posições. Mas, quer dizer, ninguém tem receio, ou quer dizer, enfim, ninguém fica muito preocupado se o Trump ganhar, porque se ele ganhar não vai conseguir fazer nada, não é? Quer dizer, ele vive num país que é um Estado de Direito, onde ele tem leis, não é? Tem regras que tem que cumprir. O nosso problema aqui é o caso dos 60% da dívida do PIB. Quer dizer, já estamos acima, ou estamos quase acima, e a gente não vê ninguém falar sobre isso. Pelo contrário, dizem, não temos e tal. É essa a grande questão, que fundamentalmente é isso. Porque os valores dizem que esses Extended Fund Facility, todos os programas do fundo dependem da cota do país. Houve agora um aumento do capital do Fundo Monetário Internacional e a nossa cota passou, em termos simples, a nossa cota passou para 1.000 milhões de dólares. Enfim, é o correspondente dos direitos de saque especiais. E este programa permite que os Estados levantem, digamos assim, 400 e tal % dessa cota. Portanto, estamos a falar de 4 mil e tal milhões de dólares, sendo que os desembolsos anuais não podem ultrapassar 135% da cota. Portanto, apesar de ser algum dinheiro, tal como aconteceu em 2008, 2009, eu acho que não é este o principal driver. Não é, o principal problema não é esse. A questão é nós ganharmos credibilidade para podermos financiar os déficits externos e o déficit público. E para financiar a diversificação, não é? A nossa diversificação. Sim, mas eu, por exemplo, eu sou da opinião, o problema da diversificação, acho que o grande constrangimento é ao nível das infraestruturas, ok? Do ponto de vista financeiro. É ao nível das infraestruturas. E, naturalmente, que as infraestruturas são importantes. Não há relatório nenhum sobre Angola que não aponte as infraestruturas como um dos principais problemas. Agora, em outras coisas, eu acho que não é preciso dinheiro. Quer dizer, por exemplo, uma das coisas fundamentais é o combate à corrupção. Quer dizer, o combate à corrupção não só não custa dinheiro, como ainda poupa, nomeadamente para infraestruturas.
O outro problema é a burocracia. A burocracia também, acabar com a burocracia não custa dinheiro, pelo contrário, traz dinheiro. Portanto, não me parece que... E essa é que é a grande questão, é a criação de um bom ambiente de negócios, capaz de atrair investimento direto estrangeiro. Eu também acho que nós não vamos conseguir diversificar a nossa economia sem investimento direto estrangeiro. E eu não estou a falar de grandes projetos, estou a falar de pequenos projetos. Nós temos de ser capazes de atrair pequenos projetos de investimento, de 1 milhão, enfim, do que for, não é? E, eventualmente, mudando a lei do investimento privado, porque, por exemplo, para o setor do turismo, o Governo tem dito que quer um bocadinho fazer do turismo o segundo o petróleo. Para isso, é preciso mudar os vistos. Acho que o Ministro já veio dizer que, eventualmente, até pode mudar os vistos. Mas mesmo na lei, a lei diz que considera a hotelaria e turismo um setor estratégico e os estrangeiros não podem investir se não houver um angolano com 35%. Quer dizer, eu acho isso, sinceramente, acho isso um disparate e acho isso inibidor. Eu costumo perguntar às pessoas, então, mas e se você for investir no Congo Kinshasa e se lhe pedirem para vai lá fazer um hotel e pedir para dar 35% a um congolês, você aceita ir lá investir? Eu acho que é inibidor do investimento estrangeiro. Portanto, para isso é preciso dinheiro? Não é preciso. Eu acho que é por aí que nós temos que ir. As tais oportunidades. Uma última pergunta, antes de depois passarmos aqui também a palavra à plateia. Parece que ao nós aceitarmos, e esperemos que sim, alguma intervenção do Fundo Monetário Internacional, podemos esperar reformas estruturais também ao nível da administração pública, ao nível da estrutura de funcionamento da segurança social, dos impostos, cobrança de impostos, etc., às empresas, etc. Eu acho que podemos. Agora, eu também acho que não devemos ter expectativas muito elevadas, não é? Nós somos um país africano, somos um país jovem, somos um país que tem problemas de mão de obra, de qualificação da mão de obra, etc. E, portanto, nós vamos ter algumas dificuldades. Quer dizer, também não vamos pensar que o fundo vem e que nos resolve os problemas todos. Eu costumo dizer que se as coisas correrem bem, vão demorar muito tempo. Agora, o que nós precisamos, sobretudo o que os investidores precisam de ver, é que há uma vontade, digamos, política de mudar. Eu acho que esse é o principal, porque eu acho que tudo o resto vem por acréscimo. Quer dizer, eu acho que tudo o resto vem por acréscimo se os investidores... Porque é o seguinte, quem vem investir em Angola sabe que não está a investir na Noruega, nem na Suécia, nem na Dinamarca. Sabe que tem os problemas. Os nossos governantes é que às vezes me parece que pensam que quem vem para Angola não lê os relatórios sobre Angola. Toda a gente sabe como é que funciona Angola. E, portanto, ninguém tem essa expectativa de que está a investir na Dinamarca. E, portanto, nós temos esse problema. Temos, por exemplo, enfim, tenho falado, estamos a rever a pauta aduaneira e quem está a rever a pauta aduaneira, por acaso tive uma reunião com eles ontem, queriam saber a minha opinião sobre determinadas coisas. E, quer dizer, eu pergunto o seguinte, nós estamos a rever a pauta aduaneira, mas no sentido de diversificar a economia. Esta pauta aduaneira, por exemplo, eu não vi nenhum balanço a dizer, olha, mas o que nós fizemos, isto fez bem nestes setores, e eles dizem assim, nós andamos pelo país a perguntar o que é que produz. Eu disse, mas espera aí, mas vocês temos que fazer um estudo com recurso às nossas universidades para ver o que é que se está a passar. E eu, por exemplo, eu acho, mesmo no âmbito da atração do investimento direto estrangeiro, eu acho que o nosso desenvolvimento, não apenas de Angola, o desenvolvimento africano, passa pela integração regional. E nós, em termos de integração regional, não fazemos nada. Eu não sei se é por causa da nossa poligamia, por exemplo, nós estamos casados com pelo menos duas organizações regionais que são incompatíveis. Nós temos que decidir onde é que nós queremos apostar. Do meu ponto de vista, é na SADC. Não tenho dúvidas nenhumas que é na SADC. E a outra diz, mas temos medo da África do Sul. Mas, enfim, eu acho que dentro desta estratégia de diversificação e de atração do investimento direto estrangeiro, acho que nós devíamos de apresentar um calendário de adesão à zona de comércio livre da SADC. E é o seguinte, em todas as negociações, tudo isso é negociável. Nós não precisamos de entrar na zona de comércio livre, na SADC, todos os setores ao mesmo tempo.
É possível negociar, dizer, olha, este setor entra neste ano, aquele setor entra no outro ano. E mesmo que nós, mesmo depois de decidido isso, é possível ainda negociar, por exemplo, chegar a 2019 e as bebidas deviam entrar, mas chega-se a 2019 ou 2018 e diz que aquilo ainda não está... Precisamos de negociar. Temos que entrar. Justamente. E eu acho que isto podia funcionar também como a atração do investimento direto estrangeiro, que era a garantia de que Angola não é apenas Angola, é um espaço mais... É um mercado muito maior. Justamente. E, portanto, são estas coisas que eu acho que é possível. Eu não tenho dúvidas nenhumas e tenho muita esperança e, enfim, só podemos ter esperança. E aqui nós estamos a falar sobretudo de esperança e de oportunidades. Agora, para que isso aconteça, é preciso que nós manifestemos. Eu só agora para concluir, com uma coisa pessoal, eu deixei de fumar há 1 ano e pouco. E antes já tinha estado 2 anos sem fumar. Mas eu dizia aos meus filhos sempre que ia deixar de fumar. Mas eu nunca deixava de fumar, eu perdi a credibilidade toda junto dos meus filhos, porque eles já não... Quer dizer, como é que eu estava sempre a dizer que ia deixar de fumar, mas nunca deixava. O meu filho também não me leva a sério. Justamente, portanto é um bocado aqui o nosso, quer dizer, não precisamos falar da diversificação, vamos fazer as coisas, mas já dissemos tantas coisas e não fizemos, que estamos a perder um bocado de credibilidade. Eu acho que é esta credibilidade que nós precisamos de recuperar.